Boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando nesse momento. Nós estamos aqui hoje à noite, então, para conversarmos, uma roda aqui de conversa, para nós conversarmos sobre a PLP 257 e a PEC 241, que são mais ameaças que estão chegando contra não só o serviço público em geral, e também atinge diretamente os servidores do Poder Judiciário. E é por isso, para esclarecer essas questões, o que são essas ameaças, o que é o PLP, o que é essa PEC, como ela vai nos atingir, que nós estamos aqui com o nosso assessor jurídico, Ludmar Rafaim, que sempre tem nos acompanhado nesses debates também, e que vai poder esclarecer a todos nós melhor o que são as ameaças e como elas podem nos atingir. E como nós colocamos no site, todos vocês podem participar aqui conosco, mandando as suas perguntas pelo WhatsApp que está ali no site. Mande as suas perguntas, as suas dúvidas, e à medida que forem chegando, depois da primeira explanação do Dr. Ludmar, ele vai estar respondendo as perguntas também, ok? Ludmar, fica à vontade. Boa noite a todas e a todos. Nós falaremos especificamente do projeto de lei complementar 257/2016 e da proposta de emenda constitucional 241 também de 2016. Mas é importante, antes de falar especificamente delas, nós entendermos em que contexto elas estão. Eu tenho dito que o que está em curso no Brasil não é uma proposta de reforma trabalhista, previdenciária, fiscal, como é o caso dos dois projetos em questão, mas é uma proposta de uma profunda reforma no Estado brasileiro. Então, na verdade, todas essas propostas que estão sendo discutidas hoje, elas visam principalmente colocar em execução e realizar de fato aquilo que o Estado brasileiro começou nos anos 80, a partir de 89, mas principalmente 95 a 97, quando foi formado no Brasil o Ministério da Administração e Reforma do Estado, que tinha como seu titular o Bresser Pereira, que, inspirado nas regras do consenso formado em 1989 pelo presidente dos Estados Unidos e a primeira-ministra da Inglaterra, que era a proposta do Estado mínimo. Então é importante entender isso por quê? Porque o que se busca com essas duas proposições e o que se busca com outras que estão em discussão na sociedade é fazer aquilo que se pretendia no Brasil. O que se pretendia naquele momento no Ministério da Reforma do Estado? Dizia o seguinte: o Estado brasileiro tem que se preocupar com aquelas carreiras típicas de Estado. As que não forem típicas de Estado, que é a diplomacia, que é a segurança, que é a arrecadação, parte do judiciário, aquelas que não forem típicas do Estado, elas não precisam ser prestadas diretamente pelo Estado. Naqueles casos em que elas não forem possíveis de serem privatizadas ou terceirizadas, elas então serão prestadas por entidades auxiliares do Estado. E nesse aspecto é importante dizer o seguinte, que ninguém está fora disso. Não é só o Poder Executivo, não é só o Poder Legislativo, não é só o Tribunal de Contas, é sim o Poder Judiciário, é sim o Ministério Público. Porque essas reformas elas não visam mudar este ou aquele poder, vão mudar o Estado brasileiro. Então essas duas proposições que são objetos do nosso debate hoje aqui, elas tratam especificamente disso. Vamos dizer o seguinte, o projeto de lei complementar 257/2016, aparentemente, quando a gente lê a súmula dele, o que ela diz? Que é um projeto que visa auxiliar os estados na solução das suas dívidas. Por quê? Porque os estados brasileiros têm dívidas com a União. No caso do Paraná, por exemplo, o estado do Paraná tem uma dívida de 10 bilhões de reais. O estado de São Paulo tem uma dívida de mais de 200 bilhões de reais. Essa dívida do Paraná de 10 bilhões de reais, quase a metade dela é resultante da dívida contraída pelo Estado do Paraná, que foi feita na época para sanear o Banestado e vendê-lo para o Banco Itaú. Então, inicialmente, o projeto diz que ela visa auxiliar os estados. De que forma? Permitindo que os estados refinanciem suas dívidas em até 360 meses. Sendo que já houve um refinanciamento, essa dívida então poderia ser refinanciada por mais 20 anos. Mas, por outro lado, o governo federal exige dos estados, aqueles estados que aderirem a isso, que eles façam uma contrapartida. E essa contrapartida ela é feita na forma de leis estaduais que objetivam o seguinte. Bom, primeiro, essas leis estaduais que o projeto de lei complementar 257 diz que devem ser aprovadas
no prazo máximo de 180 dias, elas são para fazer a contrapartida. Então, uma questão importante. Foi um momento importante nos últimos dias no Congresso Nacional que impôs ao Congresso vamos dizer assim, um recuo em alguns pontos, mas o que dizia esse projeto? Ele estabelecia algumas coisas muito importantes, estabelecia que nos próximos 2 anos, por exemplo, não poderia ter mais progressão e promoção, que nos próximos 2 anos não poderiam ser contratados novos servidores, salvo se for para repor na área de segurança, saúde, educação, mas para repor aqueles cargos que vagarem em razão de exoneração, morte ou aposentadoria, mas somente depois que o Estado tivesse aderido então a esse plano nacional. Então aqueles cargos vagos anteriores não seriam repostos. O projeto inicialmente dizia o seguinte também, dizia que os estados deveriam criar obrigatoriamente fundos complementares de previdência. E fundos complementares de previdência significa dizer que haverá teto. Ninguém pode ganhar acima de determinado valor como aposentadoria. O projeto inicialmente dizia também que a contribuição previdenciária dos servidores públicos estaduais não deveria ser menor do que 14% para a Previdência. Hoje é 11%. Dizia o projeto ainda também que o limite chamado prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é quando hoje chega a 95% do gasto máximo da receita líquida corrente com o pessoal, ele reduzia para 90%, a partir do momento em que várias medidas passavam a ser impedidas de realizar, como contratação do pessoal, pagamento de horas extras e tudo mais. Então, esse é um outro elemento. Incluía também o projeto, como gasto com o pessoal, as despesas com aposentadorias e pensões, né, incluindo como gastos com o pessoal. O próprio projeto dizia também o que mais? Que os estados deveriam aprovar leis que estimulassem o processo de programas de demissão voluntária, ou seja, oferecer determinados benefícios para os servidores que espontaneamente se exonerassem do serviço público. Então, vamos pensar esse sistema. Você não concede vantagem para os servidores e, ao mesmo tempo, estimula que eles peçam demissão. Por isso que eu falei no começo que o objetivo é diminuir o tamanho do Estado, é fazer com que as pessoas se afastem, e aí vem todo o processo de privatização, terceirização e tudo mais. Bom, esse projeto está no Congresso. E um outro detalhe importante. O próprio projeto 257 dizendo o seguinte, que os gastos com o pessoal não podem ser maior de um ano para outro do que a variação do IPCA. O IPCA é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, é o menor índice de inflação hoje apurado no Brasil. Então, eu colocava isso. Com a mobilização dos servidores nos últimos dias, alguns pontos foram tirados do projeto de lei complementar 257, principalmente essas obrigações nos próximos 24 meses, mas manteve a restrição dizendo que o aumento de gasto com o pessoal não pode ser maior do que a variação do IPCA de um ano para o outro. Então, mesmo que aumente as receitas, você não pode aumentar as despesas, porque a lei está dizendo que é uma obrigação do Estado não gastar com o pessoal mais de um ano para o outro do que o IPCA. Então, nisso não tem ilha. O Poder Judiciário não é uma ilha, o Ministério Público não é uma ilha, o Poder Legislativo não é uma ilha, o Tribunal de Contas não é uma ilha. Então, todos serão alcançados por isso. Mas se não bastasse esse projeto, e o que acontece? O projeto ainda não terminou a sua votação, ele teve a primeira votação na Câmara dos Deputados. Ele será votado ainda pela Câmara dos Deputados, ele será votado pelo Senado e depois vai à sanção presidencial. Por que é importante isso? É importante isso porque mesmo questões que aparentemente foram retiradas, elas podem voltar no segundo momento da votação. Ou se não voltarem no segundo momento da votação, o que já se especula é que várias questões que inicialmente estão sendo retiradas, elas voltarão dentro de outras reformas. Por exemplo, as duas questões importantes relacionadas à Previdência, que é o fundo complementar e a contribuição previdenciária não inferior a 14% do salário, do vencimento do servidor, essas duas questões certamente voltarão dentro da reforma previdenciária. Então, isso é bem importante, que tenha claro. E isso não atinge só os servidores do Poder Executivo, do Executivo, do Judiciário, do Legislativo, do Ministério Público e tudo mais. Mas se não bastasse o projeto de lei complementar 257, nós temos no Congresso Nacional também uma proposta de emenda constitucional que vai no mesmo sentido, que é a proposta de emenda constitucional 241/2016. O que faz essa proposta de emenda constitucional? Ela inclui no ato das disposições constitucionais transitórias 5 artigos.
e diz que esses 5 artigos terão vigência de 20 anos. O que dizem esses 5 artigos? Eles dizem o quê? Que não pode, nos próximos 20 anos, então vejam só, medidas transitórias na Constituição, mas com validade, com duração de 20 anos. Diz que nos próximos 20 anos não poderá haver aumento de despesa de um ano para o outro maior do que a variação do IPCA. Então veja, de um lado diz que o aumento de gastos com o pessoal não pode ser maior do que a variação do IPCA, e agora a proposta de emenda constitucional diz que não pode haver aumento do gasto das políticas públicas como um todo. A mesma proposta de emenda constitucional, ela altera 2 artigos muito importantes da Constituição. Ela altera o artigo 198 da Constituição e o 212 da Constituição. O 198 é o que diz que o Estado do Paraná não pode gastar menos do que 12% de alguns tributos com saúde. E o 212 diz que não pode gastar menos que 25% com educação. Então, a somatória dessas 2 propostas, o PL 257, que diz que para que os estados possam refinanciar as suas dívidas, eles deverão, no mínimo, criar leis que impeçam gastos com o pessoal que varie mais do que o IPCA de um ano para o outro, e além de todas aquelas outras questões que inicialmente foram retiradas, mas que podem voltar na forma de emendas ou na forma junto com outras reformas que estão vindo para o Congresso Nacional. Ao lado disso, tem ainda a proposta de emenda constitucional que diz que nos próximos 20 anos, portanto nos próximos 240 meses, no Estado brasileiro não pode haver aumento de despesa maior do que a variação do IPCA. Isso significa o quê? Mesmo que nós tenhamos no Estado do Paraná aumento de ICMS, aumento de IPVA, aumento de ITCMD, transferências correntes, fundo de participação dos estados, mesmo que a gente tenha aumento maior do que a variação do IPCA, o aumento de despesa não poderá ser maior do que essa variação. Esse projeto de lei, mesmo com tudo que nós tiramos dele, né, foram muitas maldades que nós conseguimos derrubar aí no projeto de lei, mas ficou uma que é a mais abrangente, inclusive, do projeto de lei, que foi limitar o gasto do Tribunal de Justiça, limitar o gasto dos outros órgãos, dos outros poderes, à inflação. Então, o que isso representa? Que o gasto do TJ de 2017 não poderá ser maior que o valor de 2016 acrescido do IPCA. Então, essa medida ela vai trazer um impacto na lei de diretriz orçamentária que está em discussão na Assembleia Legislativa. Quando o governador Beto Richa mandou a LDO de 2017 para a Assembleia Legislativa, retirando dos recursos do Tribunal de Justiça o FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, e também incluindo o FUNREJUS e o FUNJUS dentro do orçamento do TJ, isso implicava em quê? Em reduzir o orçamento do TJ. Mas, numa articulação do Sindijus e pressão sobre os deputados, essa proposta do governo provavelmente será derrotada. Os deputados já apresentaram emenda e, aprovadas essas emendas dos deputados, o governador não poderá vetar, porque senão os poderes ficarão sem orçamento. Então, o Sindijus conseguiu articular isso na Assembleia Legislativa. Então, nós teríamos um ganho novamente sobre a proposta do governador Beto Richa de reduzir o orçamento do TJ. Mas, o que acontece? Com essa lei federal, que é do PL 257, essa limitação volta a ter. Então, o que a gente tinha articulado aqui vai ser derrubado pela redação que o PL 257 está trazendo de criar o teto do gasto. Isto representará o que para o TJ? Isto representará uma retirada de 200 milhões do orçamento do TJ, que é exatamente o custo que nós temos da implementação da isonomia. Então vamos ter dificuldades para implementar a isonomia. É claro que estamos já trabalhando aqui no Sindijus margens dentro do orçamento, mesmo do orçamento limitado do TJ, que virá com a aprovação desse PL 257, nós estamos aqui estudando margens para continuar negociando a implementação da isonomia. Temos encontrado já alguns espaços. Claro que isso vai, novamente, como eu falei inicialmente,
na fala anterior, né? Tudo isso dependerá da pressão, da organização e da mobilização do servidor do judiciário. Mas a isonomia está em risco. Mas temos sim alguma chance ainda de implementar com muita luta, com muita organização e com muita argumentação também. E é isso que a gente está oferecendo aqui para os servidores. Algumas perguntas que chegaram, elas dizem em síntese o que atinge diretamente os servidores do Poder Judiciário do Paraná, o que nos atinge diretamente. Eu acho que elas são muito importantes nesse sentido, mas a gente não pode perder a noção do todo. Eu quero começar reafirmando aquilo que o Cid já falou. Elas foram retiradas, algumas questões foram retiradas inicialmente do projeto, mas elas foram colocadas no projeto porque havia um acordo com os governadores. Primeiro, não significa o fato de elas não serem aprovadas no Congresso Nacional que os governadores não vão fazer nos estados. Essa é a primeira questão. Segundo, que mesmo que elas não voltem no processo de discussão do PL, essas voltem na forma de emendas no Senado ou de outras maneiras, mas elas podem voltar através de outros projetos, seja na questão previdenciária, na questão fiscal, na questão trabalhista ou outras situações mais. Então, é importante ter essa visão do todo, né? Que a gente não pense apenas exclusivamente o que vai acontecer com o servidor imediatamente. A outra questão que chegou aqui é o quê? Mas nós já temos a database, então por nós termos a database, não importa que seja aprovado no Congresso Nacional, essa database terá que ser respeitada. Não é verdadeiro isso. O fato de existir a database não significa que deverá haver a reposição integral da inflação no momento. Aliás, o PL diz que no máximo deverá ser a variação do IPCA. Então essa é uma questão importante. E outra questão, o fato de existir a database, se não houver envolvimento e mobilização dos servidores, o reajuste pode ser menor do que a inflação do período. Nós vivemos no ano passado isso aqui com os trabalhadores do Poder Executivo do Estado. Nós já vivemos isso no governo federal, em que em determinado momento o governo federal mandou projeto de reajuste para os servidores públicos de 0,1%. Então, existir a database, ela está condicionada aos limites da lei de responsabilidade fiscal, está condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira. Então, essa é uma questão importante. A outra questão importante é que mesmo esses pontos que inicialmente foram tirados do projeto de lei, eles podem voltar. A outra questão importante é aquilo que a gente disse no começo, não é só o PL, Projeto de Lei Complementar 257, é também a proposta de emenda constitucional 241, 2016, que joga para 20 anos a limitação de aumento de despesas de um ano para outro ao IPCA. Então significa o quê? Significa que nos próximos 20 anos, mesmo que os governos quisessem aumentar suas despesas acima do IPCA, não poderiam fazer. Mas vamos diretamente às perguntas colocadas. Primeiro, quando que volta a pauta no Congresso Nacional? A previsão é que volte na próxima semana, nos dias 22, 23 e 24, para onde serão votados os destaques e que foram apresentados durante a votação. A outra pergunta, haverá aumento de contribuição previdenciária? O projeto originalmente dizia que aumenta a contribuição previdenciária. Bom, vamos esclarecer o seguinte, por que a contribuição previdenciária dos servidores do Paraná é 11%? É porque a Constituição Federal diz que nenhum servidor público, estadual ou municipal pode contribuir com menos do que o servidor federal. Então, o servidor federal hoje contribui com 11%, então, portanto, não se pode contribuir. Não significa que é o teto. Significa que se o governo do Estado do Paraná quisesse aprovar um projeto de lei aumentando a contribuição previdenciária, ele poderia fazer. Isso foi retirado inicialmente do projeto. Mas nós sabemos que, por isso que tem que pensar não só imediatamente, nós temos que pensar que há uma proposta de mudança na Previdência. E dentro das discussões da reforma da Previdência, além da supressão de direitos, além da ampliação de idade mínima, há sim a proposta do aumento da contribuição previdenciária dos servidores públicos e da parte patronal. Então ela foi inicialmente retirada do PL, o aumento da contribuição previdenciária, mas ela é algo que está nos rondando o tempo todo, porque é uma proposta de reforma na Previdência, inclusive com aumento de despesa. No que efetivamente nos afeta? O que efetivamente nos afeta é aquilo que o Cid já falou. Se reduz o orçamento do Tribunal de Justiça, seja por essa concepção do Executivo que acha que tem que retirar da base de cálculo alguns valores, seja porque vai estabelecer um limitador de gastos, seja de gasto com o pessoal, seja de gasto no geral, não vai ficar limitado ao Poder Executivo, ela vai atingir sim o Poder Judiciário, vai atingir sim o Ministério Público, vai atingir o Tribunal de Contas, o Poder Legislativo, porque não poderá ter um tratamento tão diferenciado entre servidores do Executivo e do Judiciário. Então, se alguém acha que
fiquemos tranquilos, porque o Tribunal de Justiça tem autonomia administrativa e financeira, pode estar entrando num grande equívoco e vai perder direitos sim. Por quê? A outra pergunta que vem aqui é o seguinte: com isso tudo poderá haver concurso público? Em tese poderá haver um concurso público, mas se realmente for consolidado o entendimento de que deve reduzir as despesas, obviamente que não haverá possibilidade de fazer novos concursos. E a outra questão que eu reafirmo sempre, né, a gente tem conversado bastante com o Cid por aí, que é o quê? O fato de ter sido retirado esse artigo 4º, 3º lá da proposta, não significa que há garantia de que ocorrerão as progressões. Porque se você tem a exigência lá no projeto de emenda constitucional de que não pode aumentar mais do que a variação do IPCA de um ano para o outro, se você diz que o aumento de gastos com o pessoal fica limitado ao IPCA, se você concedeu o IPCA na database, os outros vantagens do servidor não poderão ser concedidos, porque já extrapolou o limite. Então, isso também pode afetar na realização do concurso público. Não só na realização do concurso público, como já dito pelo CID, na própria implementação da isonomia. Eu diria mais, há uma expectativa grande por parte dos servidores do Poder Judiciário, que a tal da resolução 219 do Conselho Nacional de Justiça vai garantir, vai fortalecer fortalecer a priorização no primeiro grau, vai fortalecer a formação de equipes completas e vai estabelecer isonomia entre primeiro e segundo grau. Eu entendo que com a redução dos recursos, até isso fica ameaçado, né? Fica bem importante e claro isso. E, então é isso que atinge efetivamente o servidor do Poder Judiciário. E alguém pergunta, não sei se foi uma pergunta de magistrado ou não, uma pergunta se atinge os magistrados, né? Se atinge vantagens já pagas para magistrados. É óbvio que atinge. Até porque nós temos que partir do princípio que magistrados e demais servidores precisam ter o mesmo tratamento dentro do Poder Judiciário. Então, se vai reduzir o recurso para um, vai reduzir para todos. Então, vantagens que são como certas dos magistrados podem se tornar incertas também pela redução do recurso. Então, o que nós estamos colocado, como o Cid já colocou logo no início, nós temos como diz o projeto de emenda constitucional 241, ele cria um novo modelo fiscal para o Brasil, que significa redução de despesas para gerar aquilo que se chama superávit primário para o investimento em outros setores. Então, todas essas questões atingem imediata e diretamente os servidores do Poder Judiciário, sim. Portanto, como já foi dito pelo CID, eu acho que isso é uma questão até que a direção do sindicato tem dito por todo lugar, que se os servidores acharem que porque já teve essa conquista importante, que foi o recuo, se acomodarem, com certeza todas essas questões voltarão e voltarão com ainda mais força contra os servidores do Poder Executivo, Judiciário, Legislativo, Ministério Público, todas as esferas da administração pública direta e indireta. E junto com isso, eu não tenho dúvida que vem um intenso processo de terceirização do serviço público. Por isso que se coloca, quando coloca a questão do concurso público, tem que atentar para isso também. Que vários serviços podem ser terceirizados. Na medida que se terceiriza, como hoje nós já temos serviços de segurança, de limpeza, de assessorista e outros serviços no Poder Judiciário que são terceirizados, muitos outros com certeza serão terceirizados também como uma forma de reduzir aparentemente o gasto com o pessoal. E várias pessoas perguntaram em alguns lugares que eu participei de alguns debates, dizendo o seguinte: essa proposta do PL 257 ou da PEC 241, ela não viola o sistema federativo do Brasil, quando ela faz uma intervenção nos estados e municípios? E aí é importante tomar um cuidado, para dizer o seguinte: da forma como ficou no projeto de lei complementar, ele não obrigou os estados, ele não fez leis para os estados. Ele disse que o Estado, a União estava fazendo uma lei para parcelar as dívidas e os estados que quisessem fazer esse parcelamento teriam que aprovar as suas leis estaduais. Então é muito importante saber o seguinte, que passando no PL 257 ou não passando, haverá um grande embate provavelmente aqui no âmbito do Estado do Paraná. Porque, como já foi dito, já tem notícias disso, muitos projetos provavelmente serão encaminhados estando ou não no PL 257. Então, por que as pessoas perguntaram? E judicialmente tem como fazer alguma coisa? Né? Eu deixo muito claramente o seguinte: provável que ao final alguma medida judicial venha a ocorrer, mas eu falo com muita sinceridade, não se deve apostar nisso. Tem que se apostar naquilo que os servidores públicos e os demais trabalhadores fizeram na semana passada em Brasília, que é a pressão política. Se depois esgotadas todas as possibilidades, com certeza as federações, as confederações,
os sindicatos estudarão sim possibilidades de medidas judiciais também, tá? Mas lembrando muito que o espaço privilegiado dos trabalhadores, dos servidores públicos, não é no campo da via judicial, mas sim na mobilização, que se alguém tinha alguma dúvida disso, eu acho que deve ter se convencido na semana passada. Não foi uma ação judicial que fez retirar esses projetos, essas partes do projeto. Então, a saída que resta, como chegou uma pergunta aqui agora, é a saída da mobilização de todos os servidores, e principalmente uma questão, vou tomar uma liberdade e falar uma questão aqui que não é necessariamente jurídica. É preciso romper com a preocupação meramente corporativa. O que eu tenho dito por aí é o seguinte, que se as reformas da Previdência que estão sendo feitas, essas reformas das finanças públicas, trabalhista, terceirização e outras reformas não forem o suficiente para que os servidores públicos rompam com aquela visão imediatista de o meu problema está dentro do Tribunal de Justiça. O meu problema não está dentro do Tribunal de Justiça. O meu problema está no Brasil inteiro. Então, ou a gente se articula com outras entidades, outros movimentos, e deixa de pensar que eu vou resolver porque eu sou próximo do magistrado, porque eu conheço o magistrado. Não, não é isso. Isso é uma questão que o servidor tem que romper. Essa preocupação meramente corporativa leva com certeza à derrota e a perder isso. Quando, em Brasília, por que foram vencedores inicialmente? Porque se articularam com todos os outros segmentos da sociedade. Não estavam lá só os servidores do Poder Judiciário. Estavam lá os defensores públicos, estavam lá as cúpulas dos tribunais, estava gente da saúde, estava gente da educação, gente do meio ambiente, porque interessa a todos. Né? Não há ilhas dentro da administração pública, não há ilhas. Todos estamos no mesmo barco e finalizando. Porque o que se quer no Brasil hoje é fazer aquilo que foi acertado em 1989 e que foi construído nos caderninhos do Ministério da Reforma do Estado do Brasil, que eram os cadernos do Mário, dizendo o seguinte, o Estado brasileiro tem que ser um Estado mínimo, porque aquilo que não for carreira típica de Estado pode ser prestado pela iniciativa privada. Aí, se alguém tem alguma dúvida, que não vai ter concurso público, que não vai ter carreira, que não vai ter nada, me parece que isso já demonstra. Então, é isso que nós temos nesse momento. Nós gostaríamos primeiro de agradecer, né, aos que se disponibilizaram a estar acompanhando, pedir desculpas por alguns probleminhas que aconteceram, mas dizendo e reforçando que esse vídeo estará disponível no site para vocês que tiveram algum problema no começo, aqueles que não puderam acompanhar, poder ouvir, poder analisar. De repente, se surgirem perguntas daqueles que não puderam acompanhar, por favor, mandem para o consciênciaeluta@sindjuspr.org.br, que prontamente nós vamos responder, tá? E respondendo também um questionamento de um colega, que diante de tudo isso, gostaria de saber o que a direção vai fazer com relação a isso, né? Então, tanto o Cid como o Ludmar deixaram bem claro, e é um posicionamento também da direção, que essa questão só se resolve através da mobilização, e não só de nós, servidores do Judiciário, mas unidos a outras categorias. Nós já estivemos por 2 vezes em Brasília, levando um grupo não muito grande. Da primeira vez nós fomos inclusive com o ônibus do pessoal da educação, da PP Sindicato, fomos com eles. Da última vez não, mas nos unimos a eles lá. Então nós estaremos reunidos agora essa semana para definir o mais rápido possível como vai ser feito esse encaminhamento, quem poderá ir a Brasília. Nós sabemos que tem muitos colegas que não têm disponibilidade, mas aqueles que puderem, né, o sindicato vai estar fazendo todo o esforço para que vá um grupo com alguns diretores novamente, para pressionar lá pessoalmente. É duro, é pesado, mas é algo que só nós podemos fazer. E também o que nós faremos aqui no Paraná, aqui em Curitiba, nas demais comarcas, para dar um apoio para aqueles que estarão em Brasília. Então, essa semana, o mais rápido possível, nós vamos disponibilizar no site o que será feito e faremos a chamada de quem poderá estar conosco. Tá ok? Uma boa noite a todos, muito obrigada pela audiência, pela paciência de vocês, e a nossa luta continua. É grande, mas nós temos que estar juntos para podermos ir avante.